No vídeo de hoje eu vou falar sobre jejum, claro, mas eu também vou falar sobre o que comer durante o jejum. Essa é uma grande dúvida que as pessoas têm, porque normalmente quem nunca praticou, nunca tentou fazer o jejum intermitente, tem uma grande preocupação, que é essa de ficar com fome, tem medo de ficar com fome, tem medo de não escolher direito os alimentos, e isso é bem importante para os jejueiros de plantão, você saber escolher bem os alimentos na tua janela alimentar. Então o vídeo de hoje é sobre o que comer para você conseguir fazer um jejum que te traga benefícios e o mínimo de efeitos colaterais indesejados possível. Se você não é inscrita ou inscrito no canal, se inscreve, ativa notificações que eu vou estar sempre fazendo vídeos aqui. Se você gostar desse vídeo, dá um like e compartilha com uma pessoa que você acredita que vai aproveitar também desse conhecimento. Meu nome é Amanda Guerrios, eu sou mentora na área de emagrecimento. Por formação, eu sou educadora física, sou criadora e fundadora da Salus Method, Academia do Corpo São. Na Salus Method não existe a parte de cardápio, de dieta pronta. Eu trabalho essencialmente com o jejum intermitente. E por que eu fui para esse caminho? Justamente porque eu não acredito que dieta pronta, cardápio, seja para todo mundo. Eu sou uma pessoa que sofria demais para seguir cardápio e seguir uma dieta pronta. Até por isso que eu me encantei pelo jejum e comecei a estudar o jejum. À medida que eu fui entendendo um pouco melhor sobre os processos, para quem que o jejum traz benefício, para que tipo de população, para quais pessoas, como aproveitar todos os benefícios do jejum, como emagrecer praticando o jejum, à medida que eu fui estudando até o jejum para alguns tipos de doença, para algumas doenças bem graves também, por sinal, eu fui me encantando cada vez mais. E uma das coisas que o jejum me ensinou, como se fosse um hábito angular, foi a escolher os alimentos de forma muito mais sábia. Quando eu comecei a praticar o jejum, eu percebia que eu ficava com fome entre as refeições e, lógico, quando eu fechava a minha janela alimentar e esperava das 12, 14, 16 horas de jejum, eu sofria muito. E uma coisa eu comecei a entender: o tipo de alimento que você coloca na sua janela alimentar vai definir, sim, se o jejum vai ser sofrido ou não. E eu fui compreendendo que essa troca de nutrientes, por exemplo, eu reduzi muito a ingestão de alguns tipos de carboidrato na minha janela alimentar, porque esses carboidratos, vamos dizer assim, eu digeria com uma certa velocidade e meu corpo já pedia de novo alguma forma de alimento. Eu ficava um pouco inquieta entre uma refeição e outra, como se um pouquinho mais ansiosa, aquela vontade de comer alguma coisa. Então eu fui percebendo que ao reduzir o carboidrato e aumentar um pouco a ingestão de gorduras boas, eu conseguia gerenciar melhor essa questão da fome e da saciedade. Para uma pessoa que pratica o jejum, eu não vou falar para você que é bom você zerar o carboidrato, fazer uma dieta zero carboidrato ou extremamente low carb. Não precisa ser assim. Mas se você não entender que é a gordura que vai te manter tranquila e saciada por mais tempo, se você tiver medo de ingerir as gorduras, principalmente as de origem animal, que o nosso corpo reconhece com muita facilidade, vai ficar bem difícil você praticar o jejum intermitente. A maioria das pessoas fala para mim que não consegue praticar porque sente fome de poucas em poucas horas. Então como que a pessoa vai fazer jejum se ela sente fome o tempo inteiro? Tem muitas pessoas, inclusive, que fazem uma refeição chamada de ceia. Você come para dormir. Isso para mim, hoje, nos dias de hoje, para mim é absurdo. Por quê? Eu acredito profundamente que o nosso corpo, o nosso trato digestivo precise também de descanso. Então se você come e deita, você está dando um estímulo para o seu trato digestivo. Se você precisa dessa refeição porque já fica com fome, fica um pouco inquieta, é sinal de que as suas outras refeições não estão te suprindo da forma adequada. Então, o que eu passei a fazer quando eu virei uma jejueira profissional? Eu aumentei consideravelmente a ingestão de gorduras boas nas minhas refeições. Azeite de oliva, manteiga, carnes com cortes um pouquinho mais gordurosos, abacate, coco, né? Tudo isso que tem um pouco mais de gordura, eu aumentei sem medo e eu consigo ficar com a energia estável por muito mais tempo. O que é essa energia estável? Não são picos, né, que você dá no seu organismo. A gordura mantém
a tua energia mais estável. Isso é bem controverso na área da nutrição e da medicina. Eu tive que sair bem fora da caixinha para poder aplicar isso em mim e ensinar de certa forma. Existe um modus operandi na área da nutrição que discorda um pouco do que eu estou falando aqui. É uma linha que eu sigo. Alimentação mais ancestral, uma coisa assim, se tem carboidratos, são carboidratos mais complexos ou de frutas mais cítricas, com baixo índice glicêmico. Tudo que gera pico de açúcar no meu organismo eu procuro não ingerir, é exceção da exceção mesmo. Ah, mandei mel, que é um alimento saudável, eu procuro não ingerir, tá? Ainda mais porque eu tenho bastante apreço por alimentos docinhos, então eu evito ao máximo. O que eu como sem medo são proteínas de origem animal, um pouco mais de gordura. Vou te dar um exemplo, coraçãozinho de galinha. É uma fonte de proteína muito boa, é uma víscera. Ele é consideravelmente gorduroso, então se você quer aumentar a gordura na tua dieta, você vai ter que diminuir um pouco o carboidrato. Não adianta comer uma costela junto com uma macarronada, não vai dar certo. Então você vai acabar ingerindo muita energia numa mesma refeição e isso pode te gerar um baita de um desconforto. Então carboidrato e gordura brigam um pouquinho, você não pode deixar os dois altos. Para subir um, vai ter que baixar um pouquinho o outro. Por isso que eu digo, se você é uma pessoa que quer jejuar, se você quer praticar o jejum intermitente, você vai ter que conhecer um pouco mais sobre os alimentos. Outro tipo de alimento que é muito ruim para quem pratica o jejum intermitente são os processados e os ultraprocessados. Por exemplo, tapioca. Nossa, tanta gente fala da tapioca, ela não tem glúten, ela não tem conservante, mas é um carboidrato processado, então ele vai virar açúcar meio rápido no seu sangue, no seu organismo, mesmo que você coloque uma proteína junto. Tipo, por exemplo, você vai colocar um peito de frango desfiado. Beleza, vai diminuir um pouco o índice glicêmico da tapioca, mas é muito carboidrato para mim numa mesma refeição. Eu preferiria, por exemplo, ingerir a mandioca in natura. Muito mais saudável para o meu organismo, não vai gerar um pico de açúcar. Mas para as pessoas que praticam e querem praticar o jejum, você tem que evitar ao máximo alimentos processados e ultraprocessados, mesmo que eles pareçam saudáveis, né? Com poucos ingredientes e tal. Eu evito farinhas, farofas de todos os tipos, porque isso atiça a fome com um pouco mais de velocidade. A dieta não precisa ser algo chato. Dá para você fazer uma alimentação muito boa, muito variada, mas priorizando os alimentos na sua matriz integral. E como eu falei, eu evito frutas muito doces no meu dia a dia, eu faço a opção de frutas um pouquinho mais cítricas, né? Eu adoro fruta, então eu pego fruta um pouco mais cítrica. Eu evito alimentos que são muito docinhos, assim, que vai me dar aquela fome muito rápido de rebote. Então tem algumas coisinhas que você pode ir aplicando à medida que você for entendendo o seu organismo, né? Qual alimento funciona para você, qual alimento não funciona. Alguns alimentos são super saudáveis e não funcionam para mim, por exemplo, alho, que todo mundo come, põe um monte de alho na comida, eu não posso, para mim o alho é super indigesto. Então ele é saudável, mas eu tenho que cuidar com o alho. Não existe uma fórmula concreta. Cada pessoa é uma. Algumas pessoas, por exemplo, não digerem bem cafeína, não tem a enzima para digerir cafeína e passam mal, ficam com taquicardia. Outras pessoas podem tomar litros e não se sentem mal. Então, para você praticar o jejum, você tem que conhecer o seu corpo, você tem que saber o que cai bem para você tem que priorizar alimentos com gorduras boas, evitar aquelas gorduras, óleos vegetais refinados, isso aí. Esquece, esse alimento não é bom. Você precisa se interessar pela área da nutrição e entender como que o seu corpo funciona. Se você quiser praticar um jejum bem agradável e se beneficiar do jejum intermitente.